1h mais 14 minutos. Gente, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou esta semana os números prévios do censo demográfico deste ano. Os números apontam que a população de Ribeirão Preto pode ser menor do que a expectativa. Para a gente falar melhor sobre esse assunto, estou recebendo aqui o economista nos nossos estúdios, José Rita. Um prazer receber o Zé aqui no nosso programa. Obrigado. Satisfação. Faz tempo que eu não entrevistava você, hein, Zé? Pois é, Diogo. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui novamente com você, Diogo. Satisfação. Zé, a primeira pergunta para você. Olha só, em agosto havia uma expectativa de que a população de Ribeirão Preto seria hoje de 720 mil habitantes. Os dados prévios do IBGE apontaram uma população pouco mais de 700 mil, né? Podemos ter aí uma ideia, Zé, do número mais aproximado disso? É 720, é 700, está no meio disso? Como é que ficou o censo, Zé? Pois é, Diogo, na minha opinião, não está concluído, né? Esse assunto está ainda, um número preliminar e o resultado deve sair aí no mês de março. O problema é que esse 720 mil foi feito baseado num histórico de anos anteriores que não foi feito o censo. Foi feita uma simulação, uma estimativa, em função, né? da pandemia, principalmente, como não teve, então foi feita uma estimativa. Agora, Ribeirão Preto também tem uma característica muito específica, né, sobre o volume de estudantes que nós temos aqui. Então, isso dificulta muito a contagem que é feita, além de uma cultura de grande parte da população de não aceitar receber o recenseador em sua casa também nas favelas um pouco mais difícil de fazer esse tipo de trabalho. Então, eu acho que nós temos que esperar um pouquinho mais, talvez até março esse número mude, mas você tem razão, fizeram uma estimativa de 720 mil habitantes, baseada num elementos históricos pouco factíveis, na minha opinião, e o número que se tem até agora é 703 mil habitantes, mas esse número deve mudar. José, inclusive, queria perguntar para você o seguinte, qual que é a importância desses números, a informação correta para o nosso município? A primeira delas, fundamental, é o índice de participação dos municípios, o fundo de participação, é uma parcela do recolhimento de impostos que retorna para a cidade. Sim. Em função do número de habitantes. Mas muito mais que isso, é importante você ter políticas públicas, tipo de mobilidade, quantos ônibus precisa para escoamento, avenidas, a questão da saúde, a questão da educação, quantas escolas precisam. Então, programar a cidade é feita baseado no número de habitantes. Então, conforme cresce a população, necessariamente deve crescer também essas atividades oferecidas pelo poder público, principalmente para atender os mais necessitados. E também aquelas empresas que pretendem se instalar em alguma cidade, vão procurar as cidades que têm um perfil diferenciado. Por exemplo, Ribeirão tem muitas universidades aí, e as universidades produzem profissionais, então isso pode interessar para os investidores para vir até a cidade. José, o último levantamento do censo foi feito pelo IBGE em 2010, né? Essa espera de quase 12 anos, quer dizer, deu 12 anos, né? Para poder coletar os dados. Por que demora tanto isso? 12 anos para sair um resultado e coletar dados, Pois é, eu acho que também houve falhas das gestões anteriores aí ao governo atual, que não foi atrás de procurar incentivar, investir nesse tipo de levantamento, que é fundamental, que é importante, para que tudo aconteça de uma maneira adequada ao volume de habitantes por município. E, como você disse bem, 2010 foi a última. Então, a partir daí, foram estimativas que foram sendo criadas, e agora que fez, realmente viu que as estimativas estavam furadas, tá? Então, o número não deve chegar em 720 mil, mas deve ser maior que os 703 mil apontados até agora. Até agora. Zé, havia também uma expectativa de que o levantamento seria em 2020, né? Mas o governo cortou os 2 bilhões de reais de verbas destinadas aí para pesquisa. Os governantes deveriam dar mais atenção para esse trabalho, Zé? Eu acho que sim. É fundamental conhecer qual é o público que nós temos, qual é a necessidade que esse público tem, qual é o perfil de cada moradia. Por exemplo, Ribeirão Preto tem um perfil diferenciado de muitas cidades. Ela tem uma renda per capita maior do que outras cidades. E não necessariamente essa renda é de salário. Muitas vezes é renda de investidores, de aplicação, de empreendedores, de empresários que estão por aqui, do agronegócio, que muita gente mora em Ribeirão Preto e tem a sua propriedade fora daqui. Então, esse perfil é diferenciado. Portanto, é importante categorizar exatamente qual é o nosso perfil demográfico, para aí sim
aplicar políticas públicas adequadas. Zé, me diga uma coisa, o censo também influi na política, já que o Supremo Tribunal Eleitoral determina quantos deputados cada estado deve ter, né, com base nesse levantamento? Perfeitamente, perfeitamente. Esse número é o que vai, a somatória, né, da população por estado é que vai indicar o número de deputados. Pessoalmente, não concordo com isso, porque eu acho que é muita gente que está lá, são 513 deputados federais, não precisa disso tudo. Muita coisa, né, Zé? É um custo absurdo. E aí, quando você tem muita gente, você tem de tudo. Você tem aqueles comprometidos, você tem aqueles que estão lá para passar o tempo e tem aqueles mal intencionados. Você tem de tudo, como todo grupo grande de pessoas. Então, isso poderia ser revisto, sim. Eu acho que poderia reduzir, talvez pela metade, o número de deputados aí, para ficar mais barato. Assim como de senadores, assim como todas as esferas aí, poderia haver uma redução significativa, porque aí seriam mais produtivos, aí seriam mais vistos, tá? E os benefícios que se tem hoje para ser um deputado federal no Brasil é um absurdo, meu Deus. Então, se você pegar países da Europa, primeiro mundo, você vê que nós estamos longe de distância. As vantagens são inúmeras sobre qualquer outro país que se propõe a ser desenvolvido. Ainda falando de política, vamos voltar para a política regional. A Câmara Municipal aqui de Ribeirão Preto, nós já tivemos 27 vereadores, hoje estamos com 22, e tem uma proposta que possa voltar para 27. Isso também influencia bastante ou não, Zé? Bastante. Aliás, na minha opinião, eu acho que isso não deve ser mexido, 22 é o suficiente, tá? Nós temos, isso tem sido provado, né, pelas reuniões que acontecem, pela produção da Câmara em si, que 22 é o suficiente. Eu acho que 27 ficaria mais complicado, além de ficar mais caro. E a Câmara tem sido produtiva, porque todo ano ela devolve um pouco de dinheiro para a Prefeitura, que era como dotação, ela não gastou, ela devolve. Ótimo, maravilha. Então, colocar 27, de repente, ela vai atingir o limite e não devolver mais nada. Não é por aí, não é por aí. Mais gente, mais interesses em jogo, e os interesses podem ser distorcidos. Então, acho que não é por aí. Vamos manter os 22, que é o suficiente. Zé, só para a gente finalizar, saindo um pouquinho do IBGE, sei que o assunto era esse hoje, mas antes de chamar você, a gente estava com um assunto sobre o possível aumento do combustível para o nosso país. Isso já seria uma transição de governo ou é inflação mesmo, Zé? Bom, falando sobre o novo governo, uma das propostas do governo que vai assumir era que haveria uma redução do preço dos combustíveis, né? Essa era uma promessa. E esse benefício da redução da carga tributária, que permite ter o combustível menor, está sendo retirado de uma forma abrupta, né? Eu acho que, por exemplo, todo governo que chega com um saco de bondades. Esse está chegando com um saco de maldades. Meu Deus do céu, já está assustando, né? Então, isso poderia se aguardar uns 90 dias aí, pelo menos, para a população se adaptar. Agora, só para concluir, Diogo, sim, Zé. É importante o seguinte: caindo o preço dos combustíveis, as pessoas produzem mais, elas andam mais, aumenta o volume de produção, aumentando o volume, consequentemente, também a arrecadação será maior. Ou seja, redução dos preços dos combustíveis não compromete o volume de arrecadação, se for feito de uma forma inteligente. Agora, cortar esse benefício de uma forma abrupta assim, eu acho errado. Zé, deixa eu agradecer a sua presença, desejar um feliz ano novo para você. Obrigado mais uma vez nos nossos estúdios, tá bom? Muito obrigado, Diogo. Prazer estar com você. Parabéns pelo sucesso do programa aí. Obrigado, Zé. Se precisar, estamos juntos. Um abraço para você. Fica com Deus. Obrigado, viu?